igreja que está comprometida com a obra de fazer discípulos, igreja relacional, uma igreja que se reúne semanalmente nas casas, que entende a importância do discipulado, ela possui uma necessidade muito grande, uma necessidade que muitas vezes passa assim desapercebida de todos nós, né? Nós vivemos num tempo onde as nossas metas, a nossa vida, ela está mais guiadas por resultados do que por propósito. Na verdade, todo o nosso trabalho, muitas vezes, é um trabalho que só visa resultados. E dessa forma a gente acaba se tornando frio, acaba ficando distante e acaba tendo uma relação quase profissional em todos os sentidos e todos os âmbitos da vida. Dentro da própria família, da casa, como também na vida da igreja. E se houver alguma empresa no mundo que consiga desenvolver relacionamentos íntimos, pode ter certeza, essa empresa ela vai ser bem sucedida em tudo que ela fizer. Ela vai ser incomparável. Ela vai ser incomparável. Eu gostaria de ler com você um texto de uma carta de Paulo a uma das igrejas que ele cuidou, que ele cobriu, muito conhecida, a igreja que está em Corinto. A primeira carta de Paulo, a primeira carta, e eu já fiz assim um apanhado dessa igreja nessa primeira carta. É uma igreja que assim tem muitos problemas, muitos problemas. É uma carta motivada para tratar de assuntos relacionados à divisão da igreja. Um era de Paulo, era de Apolo, etc. Mas também era uma igreja que tinha problemas morais. Havia um rapaz lá que deitava com a própria madrasta. Era uma igreja que, quando tinha problemas, ela acabava levando os seus problemas para outros julgarem, para um juiz iníquo julgar. Então é uma igreja que tinha problemas na ceia, uma igreja que tinha problemas com relação aos dons, né? Uns que exibiam mais dons se achavam superiores àqueles que exibiam menos dons, os que exibiam o que ministravam com menos dons, eles nem se achavam do corpo, porque achavam, poxa, como é que a gente não tem tantos dons assim como a boca, como o ouvido, por exemplo? Bem, e no meio de tudo isso aí, Paulo bate o raio-x dele, tem um diagnóstico. Ele diz que aquela igreja é uma igreja débil, é uma igreja neném, é uma igreja infantil, ela não cresceu. Ele falou, eu queria muito poder dar alimento sólido para vocês, mas vocês não suportam, vocês não conseguem. Então, eu vou ter que dar leitinho para vocês, leite mais uma vez. E no capítulo 4 dessa carta, lá no versículo de número 14, no capítulo 4, 14, Paulo, ele dá assim uma admoestação à igreja, em amor, obviamente, né? Ele deixa claro que o motivo dele não é envergonhar os irmãos, mas ele faz uma menção muito interessante. Ele fala um pouquinho desse trabalho, desse tipo de gente que nós precisamos hoje nessa igreja relacional que trabalha fazendo discípulos, trabalha nessa obra de fazer discípulos. Ele diz assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Observa isso. Ele admoesta como o pai admoesta os filhos. Essa é a colocação de Paulo. E ele diz assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, a palavra no original aqui de preceptor é pedagogo, ele está dizendo, ainda que vocês tivessem milhares de pedagogos, de professores, de instrutores, de aios, de tutores, ainda que vocês tivessem milhares, pais, ele diz assim, muitos pais vocês não têm. Ainda que vocês tivessem milhares, vou ler na íntegra como está aqui, ele diz, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, ele está dizendo, muitos preceptores, ainda que tivesse muitos preceptores, ainda que você tivesse muitos professores, qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que o pedagogo, o professor, ele pode até dizer onde nós erramos, mas a maioria
desse trabalho, a maior parte desse trabalho não transcende, não se compromete ao nível de levar a outra pessoa à maturidade. É quase que apontar o erro e dizer está errado, mas não corrigir o erro, não tomar pela mão, não gastar tempo de levar e guiar a pessoa a uma maturidade. E lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, você encontra Paulo dizendo o seguinte, no capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim, e sabeis ainda de que maneira, aí ele faz novamente a relação, como pai a seus filhos, não como tutores, não como professores, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que coisa tremenda. Que ele é pleno, né? Como pai a seus filhos, a cada um de vós. Eu queria destacar isso também. O professor, ele lida com um grupo, com um todo, com um coletivo. É possível que você que reúne a igreja em casa também já esteja com essa tendência de falar com o grupo. Está lidando sempre com o todo. E não tem nunca aquele momento do pessoal. Ele está usando a expressão assim, a cada um de vós. Cada um. Ele era pontual. Quando ele se despede de Éfeso, lá no capítulo 20 do livro de Atos, ele diz que passava noites em claro, admoestando com lágrimas os discípulos. Então esse trabalho não é um trabalho do tutor, não é um trabalho de um professor, de um pedagogo, porque é noites em claros. Ele passava noites assim, tratando, quebrantando, sendo quebrantado também, como um pai aos filhos. Então, qual é a nossa maior necessidade? Hoje, eu te falo, nossa maior necessidade é de pais espirituais. A maior necessidade que nós temos é de pais espirituais. No segmento desse vídeo, eu queria falar algumas coisas contigo sobre o que nos impede de verdade de sermos pais espirituais. Coisas que eu julgo muito importante para aquele que deseja ser um pai espiritual. E aí eu queria compartilhar com você, tá ok? Beijão no coração, fica na paz de Jesus.